Olá, boa noite, amigos queridos. Estamos aqui para mais uma palestra online, onde nós vamos dividir, conversar, refletir sobre o Evangelho de Jesus, sempre em torno do Evangelho de Jesus. Com muita gratidão, estamos aqui reunidos para nos fortalecermos e sempre refletirmos sobre tudo que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho maravilhoso de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. O assunto de hoje tem como tema a paciência de Jó. Eu retirei esse texto do Momento Espírita, eu imprimi no site do momentoespírita.com.br, né? Todos os momentos espíritas você tem como retirar através desse site. E vale muito a pena. Tem textos muito, muito importantes para as reflexões, né? Eu vou ler, para quem não conhece, a história. Por que falamos paciência de Jó, né? Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos ou quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal atingiu de diferentes formas. Num mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada, seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou, reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas, era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou por sua paciência em tudo suportar. Após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a retribuição da saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida
anos mais tarde em felicidade. Fé inabalável, né? Esse texto, Paciência de Jó do Momento Espírita, teve como base o capítulo 5, item 19 do Evangelho. O item 5 se refere a bem-aventurados os aflitos. E foi no item o mal e o remédio. E nós vamos conversar sobre essa história, né? Mas vamos trazê-la para as nossas vidas, vamos trazer para o nosso cotidiano, para o hoje, né? Porque Jó viveu há 2000 e tantos anos atrás e ela continua sendo perfeita, porque o que mais se vê hoje é a falta de paciência entre as pessoas, uns com os outros, né? E nós costumamos dizer que as pessoas ficam bem, né? Com Deus quando a vida corre bem, perfeita, tranquila, tudo dá certo. Basta acontecer um problema, surgir alguma prova grande para a gente passar, viver, né? Que nós nos desestruturamos. A maioria se desestrutura. É como se tudo aquilo que conhece, que já estudou, que já leu, que às vezes até fala, né? Até ajuda o outro dando seus conselhos, nesse momento de uma prova muito grande se desestrutura e não consegue encontrar o caminho. Olha para o céu e diz, por que comigo, Senhor? Né? A doutrina espírita, ela nos traz muita luz. Ela nos ilumina sobre as causas e os males, né? Que nos acometem, que nos afligem, principalmente nesse capítulo 5, né? O Evangelho todo vai falar, mas nesse capítulo 5, onde fala sobre os males, né? Nós encontramos o suporte. Encontramos o suporte, né? Mas para isso nós temos que ver com os olhos e escutar com os ouvidos, né? Não basta ler, não basta assistir às palestras, estudar, guardar os livros, ter nos livros, né? Nós já sabemos que o nosso grande roteiro de vida é o Evangelho. Então nós temos que viver o Evangelho, viver aquilo que lemos, que experimentamos, né? Para nesses momentos difíceis, quando eles chegam, nós respirarmos, né? Como Jó fez, até cairmos no chão, mas levantarmos e seguirmos com força, coragem, resignação. Isso não é fácil, mas é possível se nós aceitarmos e vivermos, né? Essa grande lição do Evangelho. As provas que enfrentamos, na verdade, elas são remédios, né? Elas nos ajudam em grandes coisas. E quando nós passamos por essas provas, nós também mostramos a nossa humildade. É muito importante ter a humildade neste momento, porque ela se une à paciência. As duas juntas conseguem fazer com que surja a tão esperada resignação. Nós dependemos
tanto da humildade como da paciência. Nós temos que aceitar que muitas dessas provas que nós passamos, algumas vêm do nosso passado, e que chegou o momento do pagamento, né? Vem de outras vidas. Mas também temos as provas de coisas que fizemos nesta própria vida, que achamos que ia passar em branco, digamos assim. Fizemos, né? Hoje até entendo que eu agi errado, mas passou, não vou fazer mais. Mas a justiça divina traz ela de volta, traz o resultado daquilo para que você possa ficar em dia e pagar suas dívidas, né? A vida é assim. Deus não criou o mal. Ele não nos julga, ele não nos culpa, ele não nos cobra. Quem faz isso é a nossa própria consciência. Quando nós aprendemos, quando nós enxergamos, né? E quando nós entendemos aquela situação, ela volta para que você restitua, para que você resolva, para que você entenda onde você errou, né? E possa resolver. Isso permite com que a gente resolva esses reveses, essas dificuldades com calma, com paciência e supere as provas da vida, né? A paciência é uma das virtudes mais imprescindíveis no nosso bom viver. Para que a gente tenha um bom viver com as outras pessoas, nós precisamos da paciência. Ela é a matéria-prima. Ela é a matéria-prima sem a qual a vida mergulha em muitos problemas e poderia ter evitado muitos problemas. Nós evitamos muitos problemas quando nós temos a paciência cultivada dentro de nós. Quando nós treinamos a paciência e com muita humildade enxergamos as dificuldades, a gente consegue reverter quase todos os problemas, né? Sanar, porque nós temos e tivemos a calma de enxergar e encontrar um meio de resolver aquilo. Não adianta pegar uma pedra e colocar em cima. Em outra encarnação você vai ter que resolver aquilo que você colocou embaixo da pedra. É mais ou menos assim que funciona. Existe até aquela frase também muito comum, tempestade num copo d'água, tempestade em copo d'água, né? Existem pessoas que vivem fazendo tempestades em copo d'água. São aquelas pessoas muito ansiosas, pessoas que não cultivaram ainda a paciência. Um caso muito comum que todo mundo conhece é o motorista que está dirigindo, cada vez mais são mais carros nas ruas, cada vez mais obras na nossa cidade, né? E é uma impaciência dos motoristas muito grande, né? E às vezes o motorista está tranquilinho ali, dirigindo e tal, e vem alguém que já está sem a paciência, sabe? Que não dá mais para esperar, que está tudo muito ruim, que ele não está gostando do motorista que está na frente dele, ele desvia e às vezes te corta. Quantas vezes a gente vê acidentes, mas também o motorista que se assusta, ele fica muito bravo, fica muito nervoso. Alguns tentam seguir aquele motorista e ficar lado a lado para poder abrir o vidro e reclamar. Não é assim? Outros ficam revoltados, mas
eles, quando vão aos outros lugares, encontram sua família, encontram seus conhecidos, ele vai relatando aquele aborrecimento que ele teve para todos. Ele só vai fazendo crescer o problema. Ele vai guardando aquela raiva, aquela mágoa, e ele, ao invés de parar, fazer uma oração, refletir, ouvir uma música tranquila, ele prefere ir falando para todos. E isso só vai fazendo crescer, né, dentro dele a raiva. E aí ele vai pensando, por que ele não fez isso ou aquilo? Aí ele se arrepende de não ter seguido, de não ter brigado, de não ter xingado, de não ter reclamado. Então isso é fazer tempestade num copo d'água, e isso também só nos prejudica. A falta de paciência, em regra, é justamente isso. É aquela pretensão que as pessoas têm de que sempre as coisas devem acontecer do modo que ela entende que é certo, no tempo dela, do jeito dela, e como as pessoas devem se comportar. Então é essa pessoa que normalmente fazem a tempestade num copo d'água e perdem a paciência, porque elas acham que tudo tem que acontecer daquele jeito que ela pensa, porque ela é certa. O jeito que eu penso é o correto, então eu quero que tudo seja daquele jeito. Como não é, eu perco a paciência, né? E aí é como se fossem crianças de pavio curto, sabe? Essas pessoas são as famosas pavio curto. E quando o relógio da vida não bate com o nosso, quando as pessoas não seguem a nossa cartilha, né, nós acabamos nos impacientando. A gente perde tudo. A gente, no final, a gente gera um conflito desnecessário, né? E isso por quê? Porque nós nos sentimos magoados. Olha outro problema que a gente cria. E não é errado a gente ter expectativas, não. O problema é quando a gente não admite que a vida tem seus próprios planos e que as pessoas têm o seu script de vida. Este é o problema, né? Normalmente essa pessoa que acha que tudo tem que ser como ela pensa, como ela programou, como ela entende, e que o outro tem que ter o comportamento que ela tanto espera, ela realmente vai viver fazendo tempestades em copos d'água, e ela vai continuar se magoando, porque a vida é assim, né? Nós não temos que criar uma cartilha do bem viver, nós temos que bem viver, né? Respeitando o outro, sem julgamento, entendendo que o outro ele ainda não está no mesmo entendimento que eu estou. Nós temos que compreender tudo isso, porque senão, né, nós vamos viver magoados. Nós temos o dever de nos educar. Então, nunca nós vamos ter o controle absoluto das situações, isso é impossível, né? Tampouco como as pessoas vão reagir. Então, a gente não pode ter esse pensamento. Essa mágoa, ela demonstra o nosso egoísmo, porque ela mexe com o nosso ego. Nós somos egoístas, então nós queremos que todos se comportem como nós esperamos, de acordo com as minhas expectativas, né? Então isso é o orgulho, é egoísmo, é prepotência, né? E então quando a pessoa se sente assim, acima de todos, porque é ela quem tem o entendimento, normalmente essas pessoas caem do pedestal e elas sofrem. Por isso a humildade é a grande aliada,
da paciência. Ela é a grande aliada porque ela diminui o nosso ego, ela nos torna mais compreensíveis, nós nos adaptamos às pessoas, é isso que tem que acontecer, somos adaptáveis, isso facilita muito bem viver, flexíveis, compreensíveis, né? Cientes de que nós não somos deuses, né? Que o mundo não gira em torno da gente. Então nós temos sim que nos adaptar, nos moldar a determinados grupos onde nós frequentamos, com quem nós vivemos, nós temos que nos adaptar, né? Porque assim como eu busco entendimento, compreendo de determinada forma, alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, o outro também, só que num outro momento, com outras pessoas, né? Num outro ambiente. Então, nós temos que nos adaptar. A vida, ela não é plana, ela não é reta, pelo contrário, ela tem curvas. E algumas curvas são muito sinuosas, né? Então, a gente tem que aprender. Nós temos que aprender que a paciência nos ajuda a andar por esses trechos mais difíceis com mais equilíbrio. Nós precisamos. A humildade também nos ajuda a lidar melhor com o tempo e entender que entre o plantio e a colheita é preciso paciência para o fruto amadurecer. Então, nós temos que aprender, é um exercício, tudo é um exercício, mas aos pouquinhos você com certeza consegue. Eu citei para vocês o capítulo 5, item 19 do Evangelho, onde aquele texto falando, né, sobre a paciência de Jó se baseou. E nesse trecho, nesse item 19, é o mal e o remédio. E ali no mal e o remédio diz assim, que ainda que nós não percebemos a providência divina, sempre ajuda e encoraja. Então, assim, a gente não percebe, mas nós estamos sendo ajudados sempre. A providência divina é Deus, né? Então, o mal é a provação com a ausência da fé. Então, quando diz o mal e o remédio é a fé. É o maior remédio contra esse mal, a falta de paciência, de humildade. É a falta de fé, é a falta de acreditar em Deus. A gente sabe que muitas provas nos colocam para isso mesmo, testando até onde vai a nossa fé, a nossa paciência. A maioria das provas testa isso. E nós temos que ser resilientes, porque se aquela prova chegou é porque eu preciso passar por ela. Deus, meu Pai, Ele não me castiga, mas a minha consciência sim, né? Conforme eu vou tendo um maior entendimento, eu entendo a necessidade e a importância dessas provas. E onde eu tenho a absoluta confiança e a certeza da presença de Deus na minha vida. Então nós somos testados, né? Sabe, dar o seu melhor não quer dizer que você tem que dar 100%. Tem dias que você só... O seu melhor é 30%. Terão dias que o nosso melhor é levantar da cama, deitar no sofá e ver um filme. Tá tudo bem. Está tudo bem. Nós não somos uma máquina. Somos seres humanos.
E às vezes isso acontece porque nós estamos interiormente tentando compreender o que está acontecendo. E quando nós oramos pedindo uma luz, pedindo uma clareza no meu entendimento, eu preciso entender e eu não estou compreendendo o que está acontecendo, né? A oração é tudo. Oração é tudo. Não importa o tamanho do problema que te aflige neste momento, de dar o que você precisa. A dor e o sofrimento que oprimem teu peito, que estilhaçam teu coração, não importa. Seja qual for a situação que você enfrenta, lembre-se de que todos nós dispomos de recursos preciosos. A nossa doutrina espírita, ela proporciona todos esses instrumentos para que a gente possa passar pelas provas com força, coragem, resignação, paciência, humildade. Para lidar com esses problemas mais difíceis e para nós darmos a volta por cima, o Evangelho é o nosso roteiro de vida. Nós somos mais fortes e resilientes do que imaginamos, muito mais. E não estamos sozinhos nesta luta, que é o mais importante, né? Todos nós, sem exceção, nos deparamos em vários momentos, em diferentes momentos da vida, com situações que duvidamos de nós mesmos e de nossa competência, nossa capacidade de superação. Então, nós precisamos permitir um tempo para esse refazimento. Nós temos que ter este tempo. Orar, pensar, às vezes até ficar um pouco sozinhos, nem que seja dentro do quarto. Nós precisamos, porque nós ainda estamos aprendendo. Nós estamos aqui neste planeta para isso, para estudar, aprender, nos cuidar. É uma escola, é um hospital o nosso planeta. E nós estamos aqui para progredir. E nós progredimos através dessas dores, dessas provas, dos nossos erros. É assim que nós progredimos. Caímos para nos levantar e nunca mais repetir o erro, né? Mas nós devemos evitar decisões apressadas, impensadas. Isso faz toda a diferença. Não adianta eu querer resolver naquele momento, porque com certeza eu vou resolver e tomar a decisão errada. Então, nós precisamos aguardar sempre o melhor momento para decidir o que fazer e de que jeito vamos fazer, né? Cada um constrói a sua própria história, né? E nós temos que ter a paciência de revisitar os nossos sentimentos, de pensar em nós, o que eu posso fazer. Para tudo existe a saída. Às vezes, um desabafo, né? Quando você procura aquela pessoa que vai te ouvir, que vai poder emprestar os ouvidos sem julgamento, opera milagres. Só de você colocar sua dor para fora é uma oportunidade de descomprimir o coração, né? Então, nós encerramos por aqui a nossa reflexão, que eu
acho fundamental e importante para os dias de hoje, e que todos nós possamos realmente ter a paciência, a humildade, a resiliência necessária para enfrentarmos nossas provas, porque sabemos que depois que passamos, nós temos tanto aprendizado, nós aprendemos tanto, mas nós temos que ser humildes para isso. Nós temos que realmente nos conectar à espiritualidade superior ou àquela pessoa que pode nos ouvir sem julgamento, não é? Então eu espero que seja tão importante para vocês como foi para mim essa lição. E até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos e que Deus acompanhe a todos por mais uma semana, nos fortalecendo, e que possamos, antes de tudo, amanhecermos sempre com o coração cheio de gratidão por tudo que recebemos, por tudo que temos, por tudo que somos. Gratidão, meus amigos queridos, gratidão.